Olá, meus amigos. Vamos tratar hoje de um tema importantíssimo para a agenda do país. Vamos tratar da possibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado no processo da Lava Jato a penas superiores a 9 anos, já por um órgão de segundo grau, se ele poderia ou não ser candidato a presidente da República. Vocês sabem que o PT já aprovou o seu nome na chapa interna do partido, tem ele como candidato do partido, é notoriamente, publicamente assumido por toda a alta administração do Partido dos Trabalhadores, e a gente se avizinha agora das eleições, estamos chegando próximo ao termo final da possibilidade de registro de candidatura, que eu vou explicar do que se trata, e achei por bem passar para vocês esse pensamento, essa ideia que nós estamos percebendo no cenário político e jurídico. Nenhum jornal ainda abordou essa temática e, como compromisso nosso, temos escolhido temas novos, inovadores e que ainda não chegaram nos noticiários, mas podem ter certeza que esse vai ser um tema que vai sacudir o país. Para que eu possa abordar de maneira mais tranquila, para pessoas que não são da área jurídica, mais uma vez vou usar uma linguagem mais clara, sem tanto aprofundamento técnico, mas vocês vão conseguir entender todo o cenário do que se montou pelo PT e por alguns membros da magistratura para viabilizar, pessoal, a possibilidade de candidatura do Lula, como eu disse, condenado na Lava Jato. Para tanto, eu fiz um esquema gráfico para facilitar a ideia. Então, como funciona basicamente a ideia de uma pessoa querer ser candidato, querer se submeter a um processo democrático de eleição para poder ou não ser eleito a um cargo eletivo. Então, desenhei aqui o cidadão. Primeira coisa que ele precisa é fazer uma filiação partidária, ou seja, no Brasil nós não admitimos uma candidatura avulsa. A pessoa, o cidadão que tem ideia, tem a pretensão de poder concorrer a um cargo eletivo, ele necessariamente tem que estar afiliado a um partido político. Então, a primeira coisa, a primeira obrigação dele é a filiação partidária. A partir da filiação partidária, nós temos a convenção partidária. O que seria a convenção partidária? Seria o momento em que os membros, ou seja, aqueles associados do partido, os membros filiados ao partido, vão escolher quem serão os candidatos da legenda naquelas eleições para os cargos eletivos que ocorrerão naquele pleito. Então, é nesse momento, convenção partidária, que elegemos dentro do partido o candidato. Após a convenção partidária, nós vamos para o próximo passo, que é o registro de candidatura. Esse registro de candidatura é feito na Justiça Eleitoral e a partir daquele momento o candidato está registrado pelo partido como candidato do partido. Pode se apresentar como candidato, ou seja, para todos os efeitos jurídicos ele passa a ser um candidato naquelas eleições. Esse prazo, pessoal, termina agora, 15 de agosto de 2018. E qual a importância disso, vocês devem estar se perguntando. É a seguinte: a partir do registro de candidatura, o ex-presidente Lula, condenado, ele se torna automaticamente em candidato do PT ao cargo de presidente da República nessas eleições de 2018. Aí vocês vão estar perguntando, poxa, mas eu sempre vejo nos jornais dizendo que ele não poderia ser candidato, etc. Isso é um momento posterior. Isso é uma análise que a Justiça Eleitoral vai fazer sobre o registro de candidatura dele, se ele apresenta todas as condições para poder ser candidato. Para uma pessoa ser candidato, além de transcorrer todo esse percurso, é necessário que ela apresente as condições de elegibilidade elencadas na Constituição e também não apresente nenhuma das condições de inelegibilidade, que estão lá na Lei Complementar 64, que trata de forma pormenorizada de todas elas. Então, para que uma pessoa possa, mais uma vez dizendo, ser candidato, ele tem que ser elegível e não estar presente nenhuma condição de inelegibilidade. Pois bem, essa aferição dessas condições, ela ocorre exatamente nesse momento, após o registro da candidatura. Aí vem a peculiaridade. Agora, com esse tormento que nós tivemos com a soltura ou não do ex-presidente Lula, o Movimento Brasil Livre, o MBL, entrou com ação no TSE pedindo cancelamento
ou a impossibilidade que o ex-presidente Lula fosse o quê? Registrado como candidato e fosse candidato a presidente da República pelo Partido dos Trabalhadores. Já digo para vocês, pessoal, não sei se foi proposital, não sei o que acontece por baixo dos bastidores com o MBL, mas existe uma grande peculiaridade. Esse tipo de ação só poderia ser discutida por 4 pessoas, ou por um candidato, que ocorre a partir do registro de candidatura. Existem alguns autores que defendem a possibilidade a partir da convenção partidária, mas vamos pensar de forma mais objetiva, a partir do registro de candidatura, por um partido político, por uma convenção partidária, uma coligação partidária de partidos, ou pelo Ministério Público. Mas não, o Movimento Brasil Livre ele não é candidato, ele não é partido, ele não é uma coligação partidária, ele não é o Ministério Público. E ele impetrou essa ação exatamente para impedir que o ex-presidente Lula fosse candidato. Já digo para vocês, essa semana ou semana que vem, com certeza absoluta, o Movimento Brasil Livre será notificado da perda da ação, exatamente por não deter ele legitimidade para tal. E pessoal, vocês podem imaginar que foi um mero erro, mas não. Às vezes esse erro propositado gera na população, porque vai ser noticiado nas mídias, Lula vence a ação que discutia sobre a sua possibilidade ou não de registro eleitoral. O povo, quando lê isso, o povo que não tem acesso ao conhecimento técnico jurídico, ele imagina o quê? Poxa, o Lula venceu, então o Lula vai poder ser candidato. Posteriormente, a partir desse registro, dentro do prazo de 5 dias, existe um procedimento, na verdade uma ação chamada impugnação ao registro de candidatura, IRC. Essa impugnação ao registro de candidatura, ela pode ser apresentada no prazo de 5 dias por essas pessoas que eu acabei de citar, por um candidato, por um partido político, por uma coligação partidária ou pelo Ministério Público. Não é livre essa apresentação. Exemplo, um candidato a deputado estadual não poderia entrar com essa ação impedindo que o ex-presidente Lula fosse candidato a presidente da República, porque eles não estão concorrendo ao mesmo cargo. Haveria necessidade que um outro candidato ao cargo de presidente da República impetrasse esse tipo de impugnação. Acredito eu que nenhum dos candidatos terá o interesse, uma vez que não vai pegar bem, mediaticamente, tentar impedir o ex-presidente Lula de concorrer ao pleito. Vai parecer para a população e para a esquerda que eles estão com medo de enfrentar nas urnas o ex-presidente Lula. Então, o nosso principal candidato, Jair Bolsonaro, que está em primeiro nas pesquisas, provavelmente não intentará esse tipo de conduta. Acredito eu, essa é uma opinião pessoal, eu não tive nenhum tipo de contato com ele. O partido político ligado a esse presidente, ou esse candidato a presidente, eu acredito também que não tome essa atitude, porque vai parecer que foi a mando do candidato à presidência da República e isso pode soar mal numa corrida eleitoral. Bem assim também aquela união de partidos que é a coligação partidária. Ficaria o Ministério Público. Só que ao momento que o Ministério Público for fazer isso, e se fizer, que é uma decisão dele, acredito eu que vai fazer, ele já vai estar enfraquecido politicamente. Por quê? Porque antes disso a ação do MBL foi julgada improcedente, porque o MBL não tinha o quê? Legitimidade para tal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Ministério Público vai entrar numa briga enfraquecido. Mas tudo bem, a briga vai perdurar e vai continuar. Qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que até a Justiça Eleitoral julgar que realmente o ex-presidente Lula não tem as condições de elegibilidade ou apresenta alguma condição de inelegibilidade, que no caso dele está apresentada, que é a condenação por um órgão colegiado de segundo grau com crimes superiores a 8 anos, como a gente sabe que ele tem, ou seja, ele não poderia ser candidato, a Justiça Eleitoral vai ter que decidir isso. E ele só deixa de ser candidato a partir dessa decisão. Só que da decisão cabe recurso. Cabe recurso e esse recurso tem efeito suspensivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que por mais que a Justiça Eleitoral
reconheça que o ex-presidente Lula não tem as condições para se candidatar ao cargo de presidente da República, essa decisão não vai surtir efeito nenhum. Até a decisão de segundo grau. Ou seja, até a gente ter todo o processo eleitoral, o processo de eleição, o processo eleitoral terminado, provavelmente esse imbróglio judicial não vai ser resolvido. Isso vai ser postergado pelos advogados do PT. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o ex-presidente Lula provavelmente estará nas eleições agora de 2018 como candidato, por meio de uma manobra jurídica que eu estou explicando para vocês, que acredito eu, os advogados dele, que são bons advogados, devem estar pensando em adotar essa estratégia, que viabilizaria a possibilidade dele se candidatar como presidente da República e nós termos um candidato inelegível, condenado criminalmente a penas superiores a 8 anos, respondendo a diversos outros processos, ou seja, um infame contra o Estado Nacional. Então peço que vocês se mobilizem, acompanhem os noticiários, vocês podem esperar. O primeiro passo para que isso aconteça é o julgamento contrário agora da ação do MBL, que acredito que essa semana ou semana que vem deve estar saindo. Então vamos acompanhar, vamos nos mobilizar e vamos lutar contra essa barbárie, que é a possibilidade de um condenado a mais de 9 anos por um órgão de segundo grau, um órgão colegiado, querer ser candidato a presidente da República. Pessoal, vamos mudar o Brasil, vamos mudar o Rio e vamos escolher bem nossos candidatos. Conto com vocês e vamos continuar a nossa fiscalização. Um grande abraço.